Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do sexto ano e nossa aula hoje é sobre o conceito geográfico de lugar, tá? Quando nós estudamos nas aulas passadas paisagem e espaço geográfico, o conceito de lugar dá sequência a esse entendimento geográfico. Na verdade, esses três aspectos andam juntos dentro da geografia. Vamos para o slide. O conceito de lugar para a geografia. O conceito de lugar é muito importante para a geografia, pois representa a porção do espaço geográfico dotada de significados particulares e relações humanas. Pode-se dizer que é uma porção ou parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia, numa interação em que nós influenciamos e transformamos a paisagem e estabelecemos vínculos. Nossa casa, nossa rua, nossa escola, a casa de um amigo, um parente, o bairro onde moramos, são exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância, tem significado para nós. Pessoal, o lugar é quando eu atribuo sentimento a um espaço geográfico. A gente pode tomar como exemplo quando temos a construção de uma usina hidrelétrica e um trecho vai ser alagado, para a construção dessa usina. Muitas vezes temos povoados, vilarejos nesses lugares que serão tomados pela água da represa da usina hidrelétrica. Obviamente que a empresa que constrói ou o governo vai indenizar essas famílias e vai dar uma nova moradia para elas no lugar que não será alagado. Porém, é muito difícil dar valor, por exemplo, a uma pessoa que cresceu naquela casa, de repente tem a recordação dos seus pais que já morreram naquele espaço. Então, quando eu falo de lugar, eu estou falando deste sentimento pessoal em relação ao espaço geográfico. Como é que eu vou indenizar uma pessoa se eu não sei o valor amoroso que ela tem por aquele lugar? Um outro exemplo recente que a gente pode tomar como base são os acidentes que nós tivemos com as represas de rejeito em Minas Gerais, Temos o caso de Brumadinho e Mariana, onde cidades foram destruídas. Bom, obviamente, aquela casa que foi derrubada, mesmo que ela seja reerguida no mesmo lugar, ela não vai trazer mais aquele sentimento pessoal, familiar, que aquele lugar trazia. É como se o espaço trouxesse um sentimento de aconchego para as pessoas. Então a geografia, ela entende essa questão sentimental que os lugares trazem para o ser humano, tá ok? Então vamos lá, ó. Ao mudarmos de casa, de rua, escola ou de bairro, nos adaptamos a novos espaços e estabelecemos vínculos com a nova localização e com as pessoas que fazem parte daquele novo lugar, tá? Esta é uma situação. Quando esse lugar não existe mais, como é que eu vou ter recordações? Como é que eu vou dar valor monetário a esse lugar que foi destruído, tá? No caso das barragens, como nós estávamos falando. Observe as imagens aí, pessoal, do slide, tá? Eu tenho uma pracinha com um pessoalzinho dançando, senhores dançando ali, tem um campinho de futebol, onde a gente joga aquela nossa pelada, e tem um parquinho, um playground, com crianças brincando. Aqui em Rio Branco, se você for da nossa capital, nós temos o Senadinho, que é um lugar onde os senhores de idade aqui da nossa cidade vão se divertir, dançar uma musiquinha nos finais de semana, Então, é um sentimento que se traz àquele lugar. Você deve ter recordações da sua infância, de locais onde você passou, de uma viagem, um lugar que você foi e tem saudades. Isso é o lugar da geografia, atribuir valor a uma porção do espaço, atribuir valor a uma área, a um lugar, como o próprio nome diz, o lugar, atribuir um valor a esses aspectos, tá? Vamos ao slide. Nos locais representados, podem ser identificados como lugares, pois seus habitantes estão em interação com o espaço em que vivem.
Para eles, há uma relação de identidade entre a sua vivência e o espaço que habitam, tá? Lugar é identidade cultural, lugar, identidade e cultura. A identidade dos lugares se refere ao conjunto de características próprias que os diferenciam do demais. Logo, o lugar engloba o espaço construído pelos indivíduos e grupos humanos, e o espaço que faz parte do cotidiano de uma sociedade. Por exemplo, o lugar em que vive uma comunidade da floresta amazônica abrange o centro onde se encontram as habitações e o seu entorno. São áreas onde o grupo realiza suas vidas cotidianas, o lazer, a subsistência, né? Então, o lugar, ele é o lugar onde eu transformo imediatamente o espaço. Outra característica do lugar é que muitas vezes nós deixamos de percebê-lo, tal qual a paisagem. Se você, por exemplo, sai da sua casa, abre o portão e o portão está fazendo barulho, a dobradiça está precisando de um óleo para parar aquele barulho que muitas vezes nos irrita, você fala assim, amanhã eu vou colocar o óleo. Aí no outro dia você vai sair, esqueci do óleo ontem, amanhã eu coloco. Uma semana depois você ainda não colocou o óleo no portão da tua casa, tá? Então aquele lugar, aquele barulho daquele lugar, aquele incômodo, passa a se tornar cotidiano na tua vida. Outro exemplo, né, emendando nisso, é, por exemplo, você está a caminho da sua escola. No caminho da escola, você passa por um igarapé totalmente contaminado por esgoto, com mau cheiro, sem peixes, um monte de lixo jogado. No primeiro dia você passa, olha que coisa horrível, né, a natureza depredada, né, tudo contaminado, um mau cheiro. No segundo dia você passa de novo, a caminho da escola por aquele lugar. No terceiro dia você passa de novo, chega num ponto que aquilo não te incomoda mais. Então, quando eu falo de lugar, de sentimento, de apreço, eu tenho que tomar cuidado para que as coisas ruins que aquele lugar, que aquele espaço estão trazendo para mim, não deixe de me incomodar, para que eu não deixe de perceber o espaço onde é que eu vivo. Eu tenho que ter essa noção para poder cobrar de governantes, né, mudanças, por exemplo, no caso do igarapé contaminado, poluído, cobrar das autoridades que eles façam alguma ação para descontaminar aquela área, para que melhore a minha qualidade de vida. Então, eu não devo me acostumar a um lugar que esteja ambientalmente destruído, tá? Isso é muito comum ao ser humano. Devagarzinho, nós nos acostumamos ao nosso espaço imediato e o nosso lugar passa a perder, assim, características negativas. Nós nos acostumamos a ela, tá ok? Então isso é muito importante quando falamos de lugar, não nos acostumarmos a essas coisas más que muitas vezes nos rodeiam. Vamos aos exercícios, tá? Exercício número 1. Esta categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. A que categoria refere-se o fragmento acima? Tá? Vamos à resposta. Região, território, paisagem cultural, lugar ou espaço geográfico. Lugar, né, pessoal? A gente acabou de falar sobre esses conceitos, né? Dei o exemplo do valor de uma casa no caso de uma catástrofe ambiental ou uma catástrofe provocada pelo homem que desmanche aquela casa, né? Quanto que vale o sentimento da pessoa por aquele lugar? Vamos ao próximo. O conceito geográfico associado ao plano cotidiano do indivíduo, o conceito geográfico associado ao plano do cotidiano do indivíduo vivido e do indivíduo é: alternativa A, lugar, B, território, C, paisagem cultural, D, região e E, espaço geográfico. Vamos à resposta. Alternativa A, o lugar. E por fim, o último exercício do dia. Leia o fragmento da música e assinale a opção verdadeira referente à categoria geográfica utilizada. Samba do avião. E parerê,
Aroiará, beira de mar. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudades. Rio, seu mar, praia sem fim. Esse samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, o seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós pousar. Alternativa A cartografia. O trecho da música citada mostra aspectos visuais do espaço geográfico em que podemos representar nos mapas. Alternativa B, o espaço geográfico, pois a composição mostra aspectos do universo que vivemos, ou seja, o espaço sideral. Alternativa C, região, os recortes espaciais abordados na canção trazem implícitos a ideia de particularidade e agrupa elementos semelhantes entre si. E D, o lugar, pois remete à ideia de espaço vivido, conhecido. Pode-se dizer que é com este sentido afetivo que o autor se refere à sua terra. Vamos à resposta. É a alternativa D, lugar. Como disse no texto, na canção, ele tem saudades do mar, da praia sem fim, do samba. Isso não tem preço para ele, tá ok? Espero, pessoal, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho hoje e te vejo daqui uns dias na próxima aula de Geografia. Um abraço a todos.